Eu amo esta palavra. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Eu gostaria de estar sentado ouvindo o pastor Antônio Osmar pregar, mas ele é diretor que manda ele. Eu tenho que obedecer. Deus abençoe o pastor Antônio Osmar, nosso diretor. Está aí o nosso diretor, homem de Deus, humildemente. Obrigado por você estar aí ouvindo. Deus abençoe. Pastor Antônio Osmar, a gente tem uma comunhão muito grande, ele sabe disso. Não é demagogia, não, ele sabe disso. É sincero o que eu estou dizendo. A gente tem uma comunhão muito grande. E é verdade o que eu estou dizendo. Eu gostaria de estar sentado no ouvindo ele pregar, mas foi me dada essa honra, essa oportunidade, e é sempre uma honra quando nos é dada a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. É o que eu gosto de fazer. Quando o saudoso pastor Milton me convidou, ele disse: pastor, a gente quer ouvir a palavra. Não se preocupe com nada mais a não ser pregar a palavra de Deus. Eu vou cumprir. Mas eu prometo a vocês que eu vou pregar pouco, eu vou pregar muito não, vou ser rápido. Só vou pregar até terminar. Amém? Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Eu quero falar sobre o que fazer para o desenvolvimento espiritual. A igreja precisa se evoluir. Os crentes precisam se evoluir. Mas parece que está sendo ao contrário. Ao invés de evoluir, está regredindo. Evoluir espiritualmente. E nós vamos aprender um pouquinho com a Bíblia Sagrada. O que devemos fazer para evoluir espiritualmente? Quem deve evoluir na vida espiritual? Glorifica o Senhor. Filipenses 3, 13 ao 14. A irmã Ângela, a cantora Ângela, ainda vai cantar. Nós vamos ter uma palavra, uma participação muito especial com o nosso diretor, o pastor Antônio Osmar. Então, tem bênção de Deus para vocês aqui. Tem bênção, tem vitória, tem surpresa para vocês aqui hoje. Falar em surpresa, já tem gente curiosa aí. Eu conheço vocês, o povo mineiro é curioso. O que vai ter, pastor, nesse tipo de surpresa? O que vai ter? Isso aí não é comigo, é com o diretor. E ele vai falar aqui com vocês algo muito importante em relação à obra do Senhor nesse local. Amém? Eu mandei vocês abrir a Bíblia aonde? Vocês estão ligados, hein? Vocês estão ligados. O povo mineiro é assim. Não posso falar muito não, mas eu sou suspeito de falar, que eu sou mineiro. Uai. E vocês sabem disso. Então vamos lá. Versículos 13 e 14 de Filipenses 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Amém? Curve a sua cabeça, feche os olhos e ore dizendo assim: meu Deus, eis aqui
e é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível e é digna de toda a nossa aceitação. Senhor, o meu coração está aberto para receber a sua palavra. Fala ao meu coração. Amém. Amém. Agora toma o seu assento, desocupem as mãos, batam palmas e glorificam. E queridos irmãos, eu quero por alguns minutos pregar para vocês a Santíssima Palavra de Deus sobre o tema desenvolvimento espiritual. O que é que nós devemos fazer para crescer, para evoluir, para se desenvolver na vida espiritual? A gente observa que a ordem de Jesus Cristo, a ordem de Deus, é que nós cresçamos na graça e no conhecimento. Mas nós estamos vivendo um tempo de regressão espiritual. Estamos vivendo um tempo de apostasia. Estamos vivendo um tempo de desapego das coisas espirituais. Mas a palavra do Senhor continua nos orientando que nós devemos crescer na vida espiritual. Nós estamos caminhando para o fim dos tempos. E uma igreja, um crente que não estiver bem evoluído na vida espiritual, dificilmente irá suportar as adversidades, as tribulações dos últimos tempos. Então nós precisamos fazer alguma coisa para que cresçamos, para que evoluamos na vida espiritual. A mensagem que eu quero trazer é uma mensagem temática. Existem pelo menos 3 tipos de mensagens: a mensagem temática, a mensagem textual e a mensagem expositiva. A minha mensagem desta noite é uma mensagem temática, ou seja, eu usei um texto sagrado como tema para que nós possamos usar outros textos para que possamos caminhar juntos numa evolução espiritual. Quando eu leio este texto sagrado me ensina algumas coisas. Meus amados, para crescer espiritualmente é preciso dar alguns passos. Sem esses passos, você será um fracasso no desenvolvimento espiritual. Então, para crescer, para evoluir na vida espiritual, o primeiro passo é você ter sede de Deus, é você querer mais de Deus, é você não estar conformado com o que você tem, com o que você é você querer mais, é você dizer: eu quero mais, eu tenho sede de Deus. Neste texto sagrado, nós entendemos Paulo dizendo: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, é que
esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo, avanço para aquelas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Nós devemos entender que para crescer na vida espiritual é preciso fazer o que o apóstolo Paulo está sugerindo nesses versículos. Note bem que Paulo está dizendo que ele ainda não havia alcançado. Note que Paulo acredita ainda não ter chegado lá onde ele pretendia chegar. Ele diz que ainda estava prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Por quê? Porque Paulo ele tinha sede de Deus. Como o salmista disse: Senhor, a minha alma tem sede de ti. A pessoa que acredita ter alcançado tudo nunca crescerá espiritualmente. Sabe por quê? Porque ninguém sabe tudo. Antes de prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, você precisa dar o primeiro passo. Você precisa ter sede de Deus. Você precisa ter mais de Deus. Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu tenho sede, eu quero mais. Aleluia, glória. Aleluia. Meus amados, se nós não tivermos sede de Deus, jamais iremos crescer na vida espiritual. Você tem sede? Você toma um gole de água, toma um gole, mas você continua tendo sede. As pessoas pararam de ter sede de Deus, de querer mais de Deus. Smith, um grande escritor, ele disse uma frase que eu guardei e escrevi para não esquecer. Ele disse: a única coisa que me satisfaz é a insatisfação que precisa ser continuamente satisfeita. O que é que Smith quis dizer com isso? Ele quis dizer que, independentemente das bênçãos de Deus que ele havia provado no passado, ou de qual nível espiritual que ele houvera atingido, ele sempre queria mais de Deus. Ele não estava satisfeito, ele queria sempre mais de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Meus amados, nunca chegamos ao ponto de dizer: estou satisfeito com o que sei sobre Deus. Pois a Bíblia Sagrada diz em Oséias, no capítulo 6, versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso significa dizer que o conhecimento de Deus, ele é gradativo. O conhecimento de Deus é processual. Quanto mais você tem sede de Deus, mais ele se revela a você. Quanto mais você o busca, mais ele se chega a você. Quanto mais ele se chega a você, mais você tem Deus. Ele se revela a você. Nunca chegamos ao ponto de dizer: já estou satisfeito com tudo que sei sobre Deus. Nós devemos prosseguir, buscando, crescendo e evoluindo. Aleluia. Quem tem sede de Deus aí, levante a sua mão. Sejamos como Smith e estejamos satisfeitos apenas com a insatisfação que precisa ser continuamente satisfeita. Hoje, em nome de Jesus Cristo, todos nós sairemos daqui com uma porção a mais de Deus.
porção a mais de Deus. Diz amém? Outra coisa que Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante dele. Ouça bem, aprender a esquecer tem um importante aspecto. Você precisa esquecer seus erros, falhas e passado, ou seja, de pecados do passado. Há muitos crentes que eles ficam remoendo suas falhas, seus erros e seus pecados do passado. E enquanto você continuar remoendo suas falhas, erros e pecados do passado, você não crescerá espiritualmente. Enquanto Satanás puder conservar na sua mente seus erros do passado, ele o manterá numa posição onde você não poderá evoluir e crescer espiritualmente. Sua fé, seu esforço e sua dedicação não terá resultado algum. Então, a outra coisa que nós devemos fazer para evoluir na vida espiritual, precisamos aprender a esquecer. Não é esquecer as bênçãos anteriores alcançadas no sentido de ingratidão, mas a verdade é que existem pessoas que, baseadas nas bênçãos do passado, acham que já alcançaram tudo e vão para a zona de conforto. Se você estiver satisfeito com o que aconteceu no passado apenas, não estará dirigindo para as bênçãos futuras que Deus tem preparado para você. Aleluia, louvado seja Deus. É por isso, meus irmãos, que há muitos crentes que estão igual um navio ancorado, inerte, inativo, não cresce, não se desenvolve, porque acham que já alcançaram absolutamente tudo e não tem mais nada a fazer. Outros estão carregando um sentimento de culpa, e esse sentimento de culpa está bloqueando o seu desenvolvimento espiritual. Eu conversava com um irmão que é até obreiro, e ele está sendo discipulado por mim, e ele me contou algo, se abriu para mim, e ele disse: pastor, eu não sei o que é sentir de fato a presença de Deus. Eu sou crente há muito tempo, sou obreiro, mas eu ainda não experimentei a graça de ter uma experiência pessoal com Deus. Tem uma coisa dentro de mim que não deixa eu sentir a presença de Deus. E ele se abriu, e era um erro do passado. Ele carregava dentro dele o seu passado. Ele se converteu, recebeu perdão de Deus, pastor Antônio, mas ele não se perdoou. Ele não se perdoava. Jesus o perdoou, mas ele não se perdoava. E ele carregava aquele sentimento de culpa dentro dele. E aquele sentimento de culpa estava numa posição que não deixava ele crescer e evoluir na vida espiritual. Nos encontros que nós tivemos, nas nossas conversas, naquele discipulado, ele superou aquele sentimento de culpa, e no próximo encontro ele chegou para mim chorando, falando língua estranha e dizendo: nunca havia experimentado o que eu experimentei de uma semana para cá. Aquele sentimento de culpa saiu, foi eliminado da vida dele, e ele teve uma experiência pessoal com Deus, foi batizado no Espírito Santo e no fogo, sentiu a presença real de Deus na sua vida. Aleluia, louvado seja Deus.
E esse sentimento de culpa não deixa, não permite você crescer, evoluir na vida espiritual. Quero dizer a você que é preciso aprender a esquecer o passado. Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim e prossigo para o alvo. Deixa o que passou para trás, deixa o seu passado, esqueça o seu passado, esqueça o seu passado. O seu passado já não poderá te condenar mais. Sabe por quê? Isaías 43, 25, o Senhor Deus diz: eu mesmo sou o Senhor, que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos seus pecados já não me lembro mais. O escritor aos Hebreus faz uma afirmação similar. No versículo 12 do capítulo 8, ali ele diz: pois dos seus pecados jamais me lembrarei. Portanto, não fique lembrando daquilo que o próprio Deus já esqueceu. Esqueça o que passou, esqueça o seu passado. Sabe o que aconteceu no meu passado, no seu passado? Jesus passou uma borracha. Jesus passou uma borracha no seu passado. Ele não existe para Deus. Por isso a palavra diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Glórias. Eu glorifico o nome do Senhor. Se você continuar lembrando disso, do seu passado, dos seus pecados do passado, o seu progresso espiritual ficará travado. Isso fará com que a sua fé, o seu esforço e a sua dedicação não tenha resultado. Isso impede as provisões de Deus na sua vida. Portanto, se tem alguém aqui amargando qualquer sentimento de culpa por causa do seu passado, uma vez que o próprio Jesus já te perdoou, porque você já se converteu, esqueça o seu passado. Uma coisa fácil, disse Paulo, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Você pode glorificar o Senhor. Aleluia. Quer crescer na vida espiritual? Quer desenvolver? Terceiro passo: é preciso aprender a perdoar. E o pastor vai falar de uma coisa que não dá, tem que dar. É preciso aprender a perdoar. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, nós lemos: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Aí você diz: pastor, eu não consigo perdoar, e nem quero perdoar, eu não consigo perdoar, e nem pretendo perdoar aquela pessoa. Ouça o que Deus fala: se teu inimigo tiver fome, deixa morrer de fome. Amém? Amém não. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Aleluia, glórias. Aleluia. É fácil ser gentil com quem é gentil conosco.
ser amável com quem é amável conosco. É fácil tratar bem quem nos trata bem, mas não é muito fácil ser gentil com quem não é gentil com você. Não é muito fácil ser amável com quem te trata mal. Mas note o que a palavra do Senhor está dizendo: antes sejamos para com os outros benignos, compassivos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Isso significa que devemos perdoar nossos irmãos na fé. Se nós devemos perdoar até os nossos, aqueles que se dizem nossos inimigos, não devemos perdoar os nossos irmãos na fé. A Bíblia está nos incentivando a perdoar os nossos irmãos na fé. Mas tem gente que adoece e permanece doente por não liberar perdão, se torna implacável e o seu corpo fica totalmente envenenado. Isso bloqueia o seu desenvolvimento espiritual. Jesus nos deu o maior exemplo de perdão diante dos seus algozes, diante dos seus perseguidores, diante de homens ímpios e cruéis que o crucificaram. Jesus, em seus últimos instantes de vida, nos deu o maior exemplo de perdão, quando ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Aí você diz: pastor, mas foi Jesus. Mas a Bíblia fala de Estevão, que estava sendo apedrejado com seu corpo ensanguentado nos últimos instantes de vida. Ele olha para o céu e vê o céu aberto e Jesus assentado à destra do Pai, e ele diz: Pai, perdoa esses que me apedrejam, pois eles não sabem o que estão fazendo. Ouve o exemplo de perdão. Você pode glorificar o nome de Jesus. Quem sabe eu estou falando com alguém, algum irmão que carrega dentro de você um rancor, que carrega dentro de você um ódio, que carrega dentro de você uma ira, e talvez até um sentimento de vingança. O Espírito Santo está falando com você. E quem sabe há pessoas que já até recebeu um pedido de desculpa, de perdão, mas você não teve coragem de perdoar aquela pessoa. Hoje o Espírito Santo vai mover de forma diferente no seu coração, e você vai sair daqui diferente. Você crê, você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui diferente. Se você crê isso, dá um grito de glória. Vai ser um grande muita glória a Deus. Quem não perdoa adoece, e adoece na alma e no espírito. O Senhor está falando com alguém aqui. Libere perdão. Sabe aquela pessoa que te magoou, que já até te pediu perdão, e você com rancor não conseguiu perdoar? Pois é, o Espírito Santo está tratando com o nosso coração. O Espírito Santo está tratando com o seu coração. Por isso eu estou dizendo, vamos sair daqui hoje diferente, pronto para evoluir, para crescer na vida espiritual. Aleluia. Quer crescer, evoluir na vida espiritual? Ore. Diga comigo, ore. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: ore. Olha aqui, você não pode crescer espiritualmente e ser bem-sucedido
sentido em sua caminhada cristã sem desenvolver uma vida de oração. Agora você vê, uma vida de oração bem-sucedida precisa ser baseada na palavra de Deus. Não é orar por orar. Não é orar por orar. É preciso saber o que estamos dizendo na oração e o que estamos orando. Os fariseus oravam e foram reprovados por Jesus, porque eles oravam, faziam prolongar das orações nas praças para serem vistos pelos homens. E Jesus reprovou aquele tipo de oração. Então não é orar por orar. Em João capítulo 15, versículo 7, Jesus fala assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e assim será. Agora ele diz: se permanecerdes em mim e a minha palavra estiver em vós. Permanecer em Jesus Cristo significa não apenas ser nascido de novo, mas andar em contínua comunhão com Ele. Isso é permanecer em Jesus. Agora, quando nós oramos, nós precisamos saber o que oramos, o que estamos dizendo em nossos corações. Orar não é simplesmente fazer algo sem se envolver. Orar não é simplesmente seguir um procedimento ou recitar a palavra de Deus. Quando Jesus fez a oração do Pai Nosso, ele fez a oração do Pai Nosso ensinando os discípulos o modelo correto da oração. Jesus não falou a oração do Pai Nosso para a gente repetir a oração. A gente pode repetir e fazemos isso, não é errado. Mas ali está o verdadeiro modelo da oração. Na oração é preciso alcançar aquele coração, ou seja, aquele estado em que o coração está inteiramente entregue a Deus e aberto para que seja tocado por Ele. Somente orando com base na palavra de Deus é possível receber mais resultados satisfatórios das nossas orações. Eu tive pensando nos irmãos sobre a oração. Eu tive pensando lendo a Bíblia. Eu estive analisando a oração de Eliseu, a oração de Elias, a oração de Ezequias, a oração de Paulo e Silas, a oração de Daniel. E eu disse: meu Deus, orações revolucionárias faz acontecer o sobrenatural de Deus. Somente uma oração revolucionária traz resultados sobrenaturais. Eliseu orou e o sol parou. Significa dizer que Eliseu fez uma oração revolucionária. O sol parar é algo sobrenatural. A Bíblia diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Algo sobrenatural aconteceu. O rei Ezequias já havia recebido a sentença de morte, ia morrer, mas ele orou com o rosto virado para a parede. Foi uma oração revolucionária e resultou algo sobrenatural. Mais 15 anos de vida. Paulo e Silas oraram dentro da prisão, numa cela fria, úmida e imunda, com as costas vertendo sangue dos açoites que haviam levado em praça pública. Orando, algo sobrenatural aconteceu. Houve um grande terremoto. Onde estão as nossas orações revolucionárias? Onde estão as nossas orações revolucionárias? A Bíblia fala que Daniel orou, e a gente prega muito sobre os 21 dias
uma vida de oração. E hoje em dia parece que os crentes não querem mais orar. O outro passo para o desenvolvimento espiritual está intimamente associado à oração. É você crer. É preciso crer. Diga comigo isso, diga, é preciso crer. A oração simplesmente não terá resultado, a menos que você creia. É preciso crer. É simples. Jesus fala em Marcos capítulo 11, versículo 24: tudo quanto em oração pedirdes, crede e recebeste, assim será. Palavras de Jesus. Crer de acordo com a palavra exige uma decisão consciente de viver acima de seus 5 sentidos. Pode-se dizer que a fé é um 6º sentido. Fé é crer na palavra de Deus em seu coração. Foi o que Jesus disse em Marcos capítulo 11, versículo 23: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidardes em seu coração e crer que se fará aquilo que diz, será feito. Foi Jesus que disse. Se você quiser ser abençoado e crescer espiritualmente, precisa aprender a crer na palavra de Deus, independentemente das circunstâncias naturais. Precisa aprender a crer na palavra de Deus, independentemente das circunstâncias naturais. Que circunstâncias naturais? Provas, tribulações, dificuldades, catástrofes. Jesus nunca nos disse que teríamos uma vida assim, como se fosse banhada em mar de rosas. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Tem gente que na dificuldade parece que não tem mais na palavra por causa da dificuldade. Se Deus fosse comigo, eu não estaria passando por essa dificuldade. Se Deus fosse comigo, eu não estaria nesta crise. Se Deus fosse comigo, eu não teria esta enfermidade. Se Deus fosse comigo, eu não teria tido essa perda irreparável. Crer na palavra de Deus exige que nós creiamos independentemente das circunstâncias naturais. A tribulação veio, ele nunca deixa de ser Deus. A luta está travada, ele continua sendo Deus. Você está na crise, ele continua sendo Deus. Você teve uma perda irreparável, ele continua sendo Deus. É preciso crer nele, é preciso confiar nele, independente de circunstâncias naturais. Outro passo importante para o nosso desenvolvimento espiritual é você entender que a graça de Deus te basta, ou seja, a graça é suficiente. Diga isso, diga: a graça de Deus é suficiente. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Paulo fala sobre uma revelação que ele teve acerca da graça. Ele tinha um espinho na carne, que subentende que era uma enfermidade. E ele orou 3 vezes para que Deus tirasse dele aquele espinho na carne. E na 3ª vez o Senhor veio com ele e diz: Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Ouça bem, o apóstolo Paulo recebeu esta revelação que é também para mim e para você. Na dificuldade, a graça de Deus nos ampara. A graça de Deus nos ampara. A
A graça de Deus nos ampara. Oh, aleluia, a graça de Deus nos ampara. Aleluia. Queria estar cheio da graça de Deus. Está dando um passo importantíssimo para o seu desenvolvimento espiritual. Paulo queria tanto na graça de Deus, e a graça de Deus era tão suficiente na vida de Paulo, que você sabe que Paulo ele era doutor, ele foi formado aos pés de Gamaliel. Se fosse hoje, poderíamos dizer que Paulo tinha 3 doutorados. E teve um dia que ele, ministrando a palavra, ele disse: sou o que sou pela graça de Deus. Ele não disse: eu sou o que sou pelo meu intelecto. Ele não disse: eu sou o que sou pela minha formação acadêmica. Ele não disse: sou o que sou pela minha inteligência. Ele não disse: sou o que sou pelo que aprendi aos pés de Gamaliel. Não, ele não disse: sou o que sou pelo que aprendi na faculdade. Não, ele disse: sou o que sou pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Abra o seu coração e receba uma porção da graça. Outro passo importante para o nosso desenvolvimento espiritual é quando nós entendemos que Jesus entrou conosco na guerra. Oh Deus, aqui tem gente de guerra, aqui tem gente enfrentando batalhas. Uns na vida espiritual, na vida familiar, no casamento, nas emoções, na vida física e etc. Em Romanos 8:37, a Bíblia Sagrada diz que somos mais do que vencedores. Em quem? Em quem? Em Cristo Jesus. Quando andamos com Deus em aliança com Ele, a nossa vitória é consumada, porque Deus entra na guerra conosco. Ouça uma coisa: o povo de Israel era um povo comum, como as demais nações, mas as nações tinham medo de Israel, porque sabia que Deus entrava na guerra com Israel. E todas as vezes que Deus entrou na guerra com Israel, pastor Antônio, Israel era imbatível. Imbatível. As nações não conseguiam vencer Israel quando Deus entrava na guerra com Israel. Agora deixa eu falar uma coisa: você é igreja, nós somos igreja, e Jesus Cristo, na edificação da igreja, Ele disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Ouça, quando Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, Ele estava decretando a invencibilidade da igreja. Você tem uma força que talvez você não entendeu até hoje. Você é igreja, e se você é igreja, Jesus já decretou a sua invencibilidade. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Cadê a igreja de Jesus? Levanta a mão aí, quem é a igreja? Quem é a igreja? Levanta a mão. Sabe por que muitos crentes estão fracassando? Sabe por que muitos crentes estão caindo? Porque não estão atentos ao que Jesus falou em relação à igreja. Ou você não é igreja? Porque Jesus
pastor, ele decretou a invencibilidade da igreja. Muitos crentes estão caindo, estão fracassando, porque o diabo mente para eles e eles assimilam a mentira do diabo. O diabo fala assim no ouvido do crente: não vai dar. Aí você fala: não vai dar. O diabo fala: você não vai conseguir. Aí você diz: eu não vou conseguir. O diabo fala: você não vai conseguir ser fiel. Você diz: eu não consigo ser fiel. Aí você cai. Você deixa de atentar para o que Deus disse e vai atentar para o que o diabo está falando. Se você atentar para o que Deus disse, você vai ver que você é invencível. Satanás vai lá, se Deus é comigo, você não está comigo. Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão. Glória a Deus. Deus entrou com você na guerra. Você vê? Você que estava pensando: pastor, não vai dar, eu não vou conseguir, não vai dar, eu não vou conseguir servir a Deus, a tentação está muito grande. Deus entrou com você na terra. Deus entrou com você na terra. Aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus está contigo na terra. Outro passo importante, olha aqui, outro passo importante para o nosso desenvolvimento espiritual é a gente entender que o sofrimento não é um castigo de Deus. Olha para cá. Tem crente que todo sofrimento ele acha que é um castigo de Deus, e nem todo sofrimento é um castigo de Deus. Claro que muitas vezes nós sofremos consequência de um erro, consequência de um pecado, consequência de algo que nós tenhamos feito, mas nem todo sofrimento é castigo de Deus. Nós devemos considerar as dificuldades como uma oportunidade para o nosso desenvolvimento espiritual. É isso que diz em Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5. Paulo diz: o que está escrito ali? Paulo falou: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, quando o amor de Deus está derramado dentro do vosso coração. Aleluia. Você pode glorificar. Aleluia. Muitas vezes nós estamos amargando um sofrimento na vida e a gente fica buscando onde nós pecamos, não é? E nem sempre o sofrimento é consequência de pecado. Nem sempre. Quando Justino, mártir, no segundo século, foi lançado no cárcere por causa da sua ousadia em testificar de Cristo, um ministro do imperador chegou no ouvido dele e perguntou-lhe: Justino, você ainda acredita que Deus se lembra de você? E ele disse: como? Se eu acredito que Deus ainda se lembra de mim, Deus nunca se esqueceu de mim. E o ministro do imperador disse: mas mesmo você tendo recebido a sentença de morte, você será executado se você não negar o seu Deus. Mesmo assim você acredita que Ele não se esqueceu de você? Justino disse: sim, Ele nunca se esqueceu de mim. O ministro do imperador
você decapitado, você irá direto para o céu? Justino disse: se eu imagino, não, eu não imagino, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu sei, eu tenho. E Justino disse: vocês querem saber? As aflições deste tempo presente não se comparam com a glória que me há de ser revelada. Justino olhou para os seres saudosos e disse: vocês podem me bater, vocês podem me prender, vocês podem me torturar, vocês podem até me matar, mas jamais terão a minha obediência. Vocês terão o meu corpo, mas não terão a minha obediência. Senhores, não é que precisa do sofrimento para que a glória de Deus se manifeste, mas é que em meio ao sofrimento ela pode se manifestar de maneira surpreendente. Assim como disse o William Young, escritor de Acabana, a glória não depende da existência do sofrimento, mas onde há sofrimento, a glória se manifesta de maneira surpreendente. Aleluia, glória, você está de glória do Senhor. Eu sei que tem gente aqui no sofrimento. Eu sei que tem crente aqui amargando qualquer tipo de sofrimento na sua vida. Pode procurar, que a glória de Deus está em algum ponto. A glória de Deus está em algum ponto. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Não baixe a sua cabeça, levanta a sua cabeça e diga: eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido, eu sei. Eu encerro aqui. E amanhã a gente continua. Outro passo importante para encerrar. Outro passo importante para encerrar. Para o nosso desenvolvimento espiritual. É quando a nossa vida está firmada na rocha. Essa rocha é Cristo. Você sabe disso. Meus irmãos, o grande segredo de uma vida cristã firme está na base sobre a qual é construída. O verdadeiro crente não deve construir a base da sua vida espiritual no pastor. O verdadeiro crente não deve construir a base da sua vida espiritual no cantor, em qualquer líder religioso ou em qualquer outra coisa. Pois a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo. O fundamento é Cristo. A base da nossa vida espiritual tem que estar fundamentada em Cristo. Nele deve estar fundamentada a base da nossa vida espiritual. Ouça uma coisa. Se você olhar para mim, você pode achar alguma falha em mim. Se você olhar para qualquer pastor, você pode achar alguma falha. Se você olhar para
vai achar alguma falha. Mas se você olhar para Jesus, você não vai ver falha alguma. Aleluia, glórias. Aleluia, glórias. Aleluia, glórias. Portanto, nós estamos vivendo dias tenebrosos e o Senhor quer nos ajudar a crescer na vida espiritual. Jesus está voltando. Você crê que Jesus vai voltar? Você crê que Jesus vai voltar? Não se encurte o vosso coração, fique em pé. Não se encurte o vosso coração. Crede em Deus. Disse Jesus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria de novo preparar-vos lugar. E se eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Vamos prosseguir. Paulo disse: uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Prossiga, irmão, prossiga. Não olhe para os lados, muito menos para trás. Não olhe para os lados, muito menos para trás. Olha para Jesus Cristo, o autor e o consumador da sua fé. Jesus vai derramar a sua graça agora. Jesus vai derramar a sua graça aqui agora. Quem quer receber o poder do Espírito Santo? Quem quer receber a unção do Espírito Santo? Quem quer crescer na vida espiritual? Ouça o que Deus fala através do ministério de Joel. E a dizer que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e coluna de fumo. Quero que você entenda que todas as vezes que a Bíblia Sagrada fala em fogo, está falando de fumaça, e todas as vezes que a Bíblia fala de fumaça, está falando da glória de Deus. Quero dizer a vocês que neste momento, pelo menos 3 minutinhos, a glória vai se manifestar. A glória vai se manifestar. O Espírito Santo vai descer sobre o seu coração. O Espírito Santo vai descer sobre a sua vida. Se você quer mancar, e se você quer mancar, levante a mão e comece a glorificar a Ele. Pelo menos 3 minutos. O Espírito Santo vai renovar. O Espírito Santo vai batizar. Vai haver restauração, avivamento, transformação de vidas. Levante a mão e comece a se encher, a se encher. A glória, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória. Se o Espírito Santo te usar para você falar língua estranha, abre a sua boca, deixa Ele te usar. Relação legal, ela baixando a área. Creia legal, ela baixando a área. Isso vai enchendo, Jesus, vai enchendo, vai enchendo.